Graça e paz, meus irmãos. Vamos meditar em Isaías capítulo 8, verso 14, verso 15. O texto diz: Ele será um santuário para vocês, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel. Será laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos deles tropeçarão, cairão e serão despedaçados, serão enlaçados e presos. No meio dessa narrativa que trata sobre o problema da invasão dos inimigos, o Reino do Norte junto com a Síria queria invadir o povo de Israel, o território do sul, o território de Judá. O Senhor aqui apresenta ao povo uma profecia sobre o que iria acontecer dias no porvir, sobre a chegada do Messias. E descreve como a chegada do Messias traria impacto ao povo. O que seria essa chegada para o povo? O primeiro conceito que nós aprendemos desse texto é que a profecia fala que o Messias seria um santuário. Ele será um santuário para vocês. O Senhor mesmo seria o templo. Havia tanta admiração e tanta devoção do povo de Israel ao templo. Eles queriam adentrar ao templo e havia toda a dificuldade na limitação de que apenas os sacerdotes poderiam entrar no átrio do Senhor e apenas o sumo sacerdote no Santo dos Santos, porque se entendia que ali era o lugar mais sublime da presença de Deus, mas eles estavam proibidos pelo próprio Senhor e apenas os sacerdotes poderiam entrar ali e o sumo sacerdote entrar no lugar mais íntimo da presença de Deus. Havia um anseio por se aproximar de Deus, ouvir o Senhor, se relacionar com Deus e encontrar deleite na sua presença. Eles queriam adentrar ao templo, eles vinham de lugares distantes, especialmente nas 3 festas anuais, porque eles queriam estar no templo adorando a Deus, exaltando o Senhor. Mas o santuário, ainda que estava no centro de Jerusalém, estava no meio do povo, ele tinha barreiras. Mas a profecia é que o Senhor mesmo seria santuário no meio deles. Todos poderiam se relacionar com o Senhor, adentrar a sua presença e se deleitar com os seus ensinos, ouvir a sua voz, ter comunhão com o Senhor do mais íntimo na sua presença, porque o Senhor viria e iria revelar a sua verdade, revelar os seus ensinos, derramar da sua glória ao povo. E é exatamente isso que ele fez quando ele veio. Diante dos judeus ele disse: vocês podem destruir esse templo e eu vou reconstruir em 3 dias. E eles não entenderam porque eles estavam olhando para aquele templo em que eles disseram que foi construído em 46 anos. Mas Cristo estava se referindo ao santuário do seu corpo, porque ele é o templo, ele que manifesta a glória, ele que manifesta a sua verdade, os seus ensinos, para que o povo pudesse desfrutar da presença de Deus. Mas não apenas isso, o texto diz no verso 14: mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às 2 casas de Israel, será laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Seria como um motivo de escândalo aquilo que ocorre, que é mencionado no Novo Testamento. As pessoas iriam olhar para esse Senhor Jesus, esse Messias, que é o santuário, que é cheio de glória, que é pleno de glória, que revela o Pai, que ensina perfeito, que anda corretamente, mas as pessoas não iriam plenamente, totalmente admirar a sua pessoa, os seus ensinos, e eles iriam olhar para ele e o ensino dele iria conflitar com os conceitos e as práticas que eles tinham. Eles iam olhar para Cristo e iriam criticar a Cristo, e de fato foi isso que eles fizeram. Eles olharam Cristo e viram Cristo como motivo de uma pessoa que estava conduzindo o povo para longe da vontade de Deus. Eles avaliaram a principal pedra, a pedra angular, como uma pedra desprezada, uma pedra sem valor. Cristo foi tratado como um herege, tratado como um criminoso, foi cuspido, foi esbofeteado como
uma pessoa desprezível, foi entregue aos romanos, os judeus desprezaram o seu Messias e entregaram ele aos romanos para que ele pudesse ser crucificado e morto. Verso 15: muitos deles tropeçarão, cairão e serão despedaçados, serão enlaçados e presos. Cristo veio com seus ensinos, alguns o receberam, alguns o adoraram por meio dos seus ensinos e outros o rejeitaram. Há um grande divisor de águas no meio da nação judaica a partir de que o Senhor Jesus ele vem e ensina a sua palavra. As pessoas, boa parte dos judeus passam a rejeitar as duas casas de Israel, todo Israel passa a rejeitar o Senhor, e uma pequena parte, uma pequena porção dos judeus reconhece o Senhor, mas a profecia fala sobre uma grande queda, uma grande destruição. A narrativa está discorrendo um pouco sobre o perigo de um exército invasor entrar no território de Judá e tomar aquele território e colocar um novo rei. Mas o Senhor fala sobre uma queda muito maior. A queda maior do que perder o reino, do que perder casas, do que perder bens. É não reconhecer a glória do Senhor. É rejeitar a palavra de Deus. Essa é a maior queda que o ser humano pode ter em sua vida. É olhar para os bens dessa terra, olhar para as coisas dessa vida e valorizar mais a vida e os próprios bens, como o rei Acaz fez e virou as costas para o Senhor para fazer aliança com o rei da Assíria, aquilo que era proibido pelo Senhor. Ele estava com os olhos e o coração voltado muito mais para as coisas dessa vida do que para ter comunhão com Deus. O povo de Israel está com medo de perecer nesta guerra, de cair como nação, mas o Senhor conduz os olhos deles a uma queda muito mais terrível. Vai ser quando eles não reconhecerem Jesus como o Senhor de suas vidas, quando o povo voltar as costas para o Senhor. Daí, meus irmãos, nós aprendemos que o mais importante para as nossas vidas é quando nós recebemos o Senhor, os seus ensinos, recebemos a sua voz e não voltamos as costas para Ele. Os nossos temores, os nossos medos, os nossos problemas nesses dias, eles são problemas menores quando um problema maior, que é a nossa comunhão com Deus, ela é prejudicada. Aí sim nós temos um grande problema. Nós viramos as costas para o Senhor, nos apartamos da presença do Senhor. Que o Senhor seja recebido por nós como um santuário, como aquele que tem glória, aquele que deve falar aos nossos corações e nós devemos ouvir, aquele que deve ser recebido e deve ser exaltado. Que o nosso maior temor seja nos afastarmos da comunhão com o Senhor. Que o Senhor Deus nos abençoe.